O juiz da comarca de Ituiutaba, André Luiz Riginel da Silva Oliveira, manteve a prisão preventiva da estudante de nutrição. Ela que tem aí, que é suspeita de perseguir e ameaçar um médico e familiares dele na cidade. A defesa dela entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva para o regime domiciliar, além de solicitar a restituição dos aparelhos celulares apreendidos na Operação Bebê Rena. Os pedidos foram negados e ela continua presa na penitenciária de Uberlândia. Para negar os pedidos, o magistrado justificou que a ré já havia descumprido medidas cautelares após ser presa anteriormente. Inclusive, continuava cometendo o crime de stalking contra as vítimas. Então, essa é a notícia atualizada que nós temos a respeito desse caso que repercutiu no Brasil inteiro. E aí a gente pensa, diante de uma situação como essa, uma pessoa espreita o tempo todo, vigiando alguém ali nas redes sociais, no local de trabalho, onde ela vai passear, vai esmiuçando a vida a ponto de se tornar uma perseguição sem fim. Em Minas Gerais, os casos de perseguição cresceram 39% em um ano. Isso é crime, está na lei. E aí nós convidamos a advogada criminalista, a doutora Bruna Ferreira, para conversar com a gente. Por isso, Bruna, mais uma vez eu te agradeço ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada, Mônica, e bom dia a todos os telespectadores. Tem dúvida? Pode fazer sua pergunta também, tá? Vamos começar, porque é um crime previsto por lei desde 2021. O que é o crime de stalking? Stalking é perseguir. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender que é perseguição. E essa perseguição não é uma coisa aleatória. Fiz hoje e depois de um ano eu faço outra. O stalking é perseguir de forma reiterada, causando ali o cerceamento de locomoção mesmo da pessoa e mexendo ali com a questão tanto psicológica quanto física também. Então, eu acho que assim, sempre a palavra-chave para o stalking é a perseguição de forma reiterada. Então, lembrando que pessoas que têm esse comportamento de stalkear, sempre vai fazer atitudes reiteradas. Então, vai ter uma habitualidade. Uma constância, uma constância, exatamente. E aí, no caso, é só para rede social ou não? Não. A gente fala assim que o stalking, digamos assim, de forma física, é o stalking mesmo, com essa nomenclatura, stalking. Agora, redes sociais, que hoje em dia todo mundo tem rede social, Aí quando se dá por qualquer meio de comunicação, assim, de computadores, de redes sociais, é o cyber stalking. Então tem esses dois caminhos. E os dois podem acontecer juntos? Sim, podem acontecer juntos, Porque o que acontece? Eu acho que as pessoas elas têm que estar sempre atentas aos sinais. Então, quais são os sinais de uma pessoa que já tem esse comportamento? É mandar mensagens de forma reiterada, via WhatsApp, via rede social, e-mails, manda e-mails. E aí você já sempre fala, a vítima sempre fala, olha, eu não tenho interesse, Poderia parar de me mandar essas mensagens? Mas esse não acaba e sempre envia mais mensagens. Então, aparece na porta do trabalho com um buquê de flores e você fala, mas eu não quero isso. Mas a gente sempre tem que lembrar que é isso, é de forma com constância. Um dia após o outro, a todo momento, como a gente viu nessa situação mais recente, dessa moça que chegou a enviar, se não me engano, mais de 1000 mensagens, Exatamente, porque aí hoje, como a gente está muito na tecnologia e a gente fala de cyberstalking, a gente sempre fala também de perfil fake, porque ali são momentos assim, o autor ali, ele cria uma fantasia na própria cabeça, Então ele cria momentos ali e não cansa, então sempre vai criando um perfil. Então, por exemplo, eu estou sendo vítima do crime de stalking, eu bloqueei aquele perfil, a pessoa vai lá e cria outro. Bloqueei o número de chamada, vai lá e cria outro número. Então tem esse comportamento excessivo mesmo, de forma sempre reiterada. E aí, no caso, você está falando dos sinais. Como é que eu vou provar? Identifiquei. O que eu tenho que fazer? Prints das mensagens? O que eu tenho que fazer para isso?
Primeiro ponto é o registro. Então, assim, você está percebendo que já está tendo um comportamento diferente, saiu da normalidade, já tem que ligar um sinal de alerta. Então, se tiver prints de rede social, você tem que registrar isso. E hoje, os juízes, assim, têm entendido que um print, por exemplo, se eu tiro somente um print e coloco isso no boletim de ocorrência, enfim, um print pode ser facilmente modificado. Então, a gente precisa registrar isso, seja por ata notarial ou por qualquer outro meio que dê validade, autenticidade àquelas provas. Então, antes de você procurar, por exemplo, um advogado, é necessário que faça o registro de tudo. Então, se foi por rede social, você faz esse registro. Se foi por e-mail, gravação de tela, você tem que ter tudo registrado justamente para isso, ter autenticidade. Por quê? Se você só tira um print, a outra parte pode falar: ah, esse print aqui me prova que foi verdadeiro. E vamos imaginar que aquele conteúdo já foi retirado. Como que você vai provar depois? Então, já registra sempre por meio de ata notarial ou então por outro meio ali que comprove a autenticidade. Então, primeiro ponto, registro. Registrou tudo. Depois, você vai ter que registrar o boletim de ocorrência, tá? Certo. Precisa do boletim de ocorrência. Aí é ideal que você procure sim um advogado criminalista, porque nesses casos de stalking vai ter 2 desdobramentos. Tanto na fase criminal, quanto na fase civil também. Então, por exemplo, no criminal, a gente vai ter tipificação do stalking e se for, por exemplo, a vítima mulher, ela pode também pedir medida protetiva, se for o caso, né? E na área com a Lei civil, Maria da Penha. Exatamente, com a Lei Maria da Penha. E se for o caso do homem sendo a vítima, pode pedir também questões no sentido de medidas cautelares também, por exemplo, olha, eu quero o distanciamento dessa pessoa. Porque lembrando que para homem, a Lei Maria da Penha não vale, porque a Lei Maria da Penha protege ali mulheres, né, vítimas de gênero feminino ali. Certo. Então, precisa ter esse cuidado. E também perfil fake, só para desmistificar isso, é completamente possível identificar quem é o autor do perfil fake. Aí isso é na área civil, aí pode pedir indenização também, se for o caso e tudo mais. Então é sempre esses 2 desdobramentos. Mas eu sempre bato na tecla aqui. Primeiro, bom registro, tem que ter um acervo probatório interessante, tem que registrar tudo isso e seguir esses 2 caminhos, né? Para verificar aí qual vai ser a melhor estratégia e, principalmente, verificar quais são as provas. Não dá para você entrar ali, eu acho que é. Não, você tem que ter aquele acervo interessante mesmo. Você falou, nosso tempo está quase terminando, você falou sobre ata notarial. O que é isso? Ata notarial é o momento que a pessoa ali vai no cartório e aí registra no cartório, né? Entendi. O tabelionato lá de notas vai falar assim, olha, realmente esse material é válido. Então vai ter a assinatura dele lá, comprovando a boa-fé, a autenticidade daquele material. E a lei prevê prisão. Qual é a pena? A prisão. O crime de stalking é até 2 anos, né? Até 2 anos. Até 2 anos. Então, assim, é interessante que realmente tenha esse cuidado ali em registrar todas as provas e verificar também qual que é o cenário, né? Porque acaba que o crime de stalking pode ser que não seja somente o stalking. Pode ter stalking e extorsão, aí as penas vai aumentando ali conforme cada caso concreto. E aí a gente tem essa prisão que foi feita e o pedido de liberdade negado. O que acontece agora, né? A gente está com esse caso, mas aí no caso a pessoa vai a julgamento. Como é que é isso, Bruna? Então, nesse caso aqui específico, toda vez que acontece um crime, né, que o Estado fica sabendo do crime, vai acontecer a investigação e aí, como a pessoa já está presa, vai ficar a cargo da justiça ali de analisar se vai ter outros pedidos ali de liberdade instaurados ou então se realmente vai continuar preso, enfim. E aí depois vem o julgamento. O julgamento é o momento que o juiz vai condenar ou vai absolver. Aí vai depender ali de toda a situação do caso em concreto. Você falou de medidas cautelares, né, desse recurso que a gente tem da justiça. E se a pessoa não mantém a distância, eu posso chamar a polícia? Ou seja, vi que ela está ali a poucos metros do meu trabalho, da minha academia, da minha casa. Eu posso e devo chamar a polícia? Como é que funciona isso, Bruna? Sim, tem que chamar a polícia, registrar boletim de ocorrência, porque isso é uma violação. E quando a pessoa viola isso, cabe a prisão. Então, é necessário sempre registrar, não somente nessas situações, mas também no caso de Maria da Penha ali, que tem a medida protetiva e a pessoa não está obedecendo. Então, toda vez que eu tenho uma decisão da justiça e eu não estou obedecendo essa decisão, eu tenho que chamar a polícia para tomar aí as medidas cabíveis.
É informação com qualidade, com a ajuda da advogada criminalista, a Bruna Ferreira, que trouxe para a gente sobre o crime de stalking, né? Os caminhos que a gente tem que tomar. Então, multiplique essa informação aí também para quem você conhece e que está passando por isso, né? Porque você viu como cresceu? 39% em um ano em Minas Gerais, né? Exatamente. Um dos motivos, assim, desse número elevado é justamente com o avanço da tecnologia também. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela é muito viável, ela também é. Então, você também tem que saber administrar tudo isso, né? E não ter aquele senso, aquele pensamento de que por estar na rede social não vai ter punição. Exatamente. Ou eu não vai conseguir me localizar, né? Essa é a Bruna Ferreira.